Vamos analisar aqui agora então a classe que foi criada para realizar a importação do arquivo XML, tá? Então nós temos aqui a classe importa XML NFE, tá? Foi criado aqui então o método importa XML. Esse método ele recebe como parâmetro o arquivo XML, ok? E vai retornar um map, ok? Que no caso aí é um hash map, tá? Bom, então o que é feito aqui inicialmente? Lembrando que aqui nessa classe estão sendo utilizadas aquelas classes de infra que nós visualizamos anteriormente, ok? Bom, então inicialmente cria-se, instancia esse hash map, tá? Instancia um NFE cabeçalho, ok? Então as notas de entrada também serão armazenadas na tabela NFE cabeçalho. Lá tem uma flag que indica se é uma nota de entrada ou se é uma nota de saída, ok? Instancia também aqui o NFE emitente e o array list da NFE detalhe, ok? Logo depois é criado aqui um unmarshaller lá do JAX-B Context, ok? Então aqui deve passar aí o pacote onde estão essas classes, né, que serão utilizadas aí como base, vamos dizer assim, para a leitura desse arquivo XML, ok? Bom, logo depois nós vamos buscar os elementos desse arquivo XML. Eu estou aqui com um dos arquivos XML aqui da NFE aberto, tá? Então aqui para a gente visualizar a estrutura. Esse arquivo aqui é um arquivo que foi autorizado o uso da NFE, tá? Então aqui, ó, eu tenho o prot NFE com os dados de autorização desse arquivo, tá? Então vamos lá. Inicialmente nós temos aqui o NFE proc, tá? Então foi criado aqui, ó, um elemento NFE proc, tá? Então nós vamos inicialmente fazer um unmarshal para este elemento, que no caso é o elemento raiz do arquivo, ok? Logo depois nós vamos buscar os outros elementos, que no caso é o tNFE, que é esse cara aqui, ok? Então essas classes, né, foram as classes que foram criadas aqui anteriormente, lá utilizando o XJC, então essa é a classe tNFE. Então nós vamos buscar as informações dessa classe aqui do NFE proc. Temos aqui o inf.NFE, tá? Que é esse cara aqui, ó. O inf.NFE ele tem praticamente todos os outros itens, né, dentro dele, tá? Logo depois nós iremos pegar o IDE, ok? Que é esse cara aqui, ó, que tem as informações vamos dizer assim, principais da empresa, né? O código da UF, o código da nota fiscal, a natureza da operação, o indicador de pagamento, o modelo, entre outros, tá? Então nós pegamos a informação do IDE, logo depois buscamos a informação do emitente, tá? Que são essas informações aqui. Vou minimizar aqui para facilitar a visualização. Então temos aqui os dados do emitente, o endereço do emitente, tá? Logo depois nós teremos aí os dados do destinatário. Então o destinatário aqui no caso, na verdade isso aqui é o detalhe, tá? Temos aqui os dados do emitente, ok? E a lista de detalhe, tá? No caso aqui não foram buscados os dados do destinatário, ok? Então aqui também é possível buscar os dados do destinatário, como o endereço, temos aí o indicador da inscrição estadual, e logo depois nós temos aqui os itens, né, que são os detalhes da NFE. Daí aqui sim, nós temos aí a lista de detalhes, tá, que é uma lista de tNFE, inf.NFE, det. Tá? Se você perceber, essa é a estrutura que nós temos aqui, ó, o tNFE, inf.NFE, det. Ok? Então nós vamos buscar essa lista e também aqui o prot.NFE, tá? Que no caso é lá o protocolo, que é esse cara aqui, é o protocolo onde nós temos as informações da autorização de uso desta NFE, ok? Então vamos voltar aqui.
Bom, então, buscado essas informações lá do arquivo XML, define-se aqui inicialmente alguns formatos padrões, tá? O formato da data, o símbolo decimal, o separador decimal, o formato para a quantidade, o formato para o valor, o formato para o número, o formato também para a série, ok? Então, logo depois vamos setar, né, os atributos aqui do NFE cabeçalho, como o código numérico. Esse código numérico ele está aqui, ó, dentro de IDE, que é o CNF, tá? Então aqui nós vamos buscar o IDE, vamos utilizar aqui o método getCNF, tá? A natureza da operação, que é o NatOp, ok? Então nós temos aqui, ó, no caso aqui a natureza da operação é a natureza de venda, ok? E assim por diante. Então para cada atributo, né, para cada elemento aqui do XML, nós vamos buscar o seu respectivo valor e definir no respectivo atributo do objeto NFE cabeçalho, tá? Então, será feito isso também aqui, no caso, para os totais do ICMS. Então, serão buscados aqui, ó, os totais do ICMS, tá? Se você visualizar lá na estrutura do arquivo XML, nós temos aqui esses totais logo depois aqui dos detalhes, tá? Então nós temos aqui o total, o ICMS TOT, tá? Então temos aí essas informações também no XML, ok? Então buscadas essas informações, define lá as informações do NFE cabeçalho, né? Continua com as definições do NFE cabeçalho, verifica se há informações de SSQN, verifica se há retenções, tá? Verifica as informações adicionais, no caso aqui verifica também se há informações referentes à compra, à exportação. Aqui tem informações adicionais do fisco, também as informações complementares, né, de interesse do contribuinte. Aqui nós temos os dados do emitente, tá? Logo depois nós teremos aí os detalhes, né, que são os itens, no caso os produtos da NFE. Tá? Então será feito aqui um laço de 0 até o tamanho dessa lista de detalhes, e para cada item dessa lista será instanciado aqui o NFE detalhe e definido os seus respectivos atributos de acordo com o que foi buscado lá do arquivo XML, ok? Logo depois busca-se aqui os dados do imposto, do ICMS, tá? Verifica qual ICMS foi definido, se é o ICMS 00, o ICMS 10, o ICMS 20, o ICMS 30, 40, 51, 60, 70, o 90. Temos aqui também o ICMS parte, tá? O ICMS ST, o ICMS aqui do Simples Nacional, 101, 102, o 201, o 202, temos aí também o 500, o 900, tá? E assim por diante, tá? Então você deve analisar todos essas linhas aqui que foram desenvolvidas, tá? E verificar se está de acordo com o layout da NFE, tá? Verificar se todas as informações possíveis de um XML da NFE estão definidas aqui nesse arquivo de importação, tá? Para quê? Para que você possa importar qualquer tipo de arquivo. Tá? Pode ser, por exemplo, que nesse arquivo aqui tenha o ICMS 70, tá? Mas vamos supor que não esteja sendo, que um outro arquivo XML tenha o ICMS 51 e você não está tratando essa informação. Então você não vai buscar essa informação, tá? Então é importante que você analise lá o layout da NFE para que você inclua aqui todas as opções possíveis, ok? Lógico também que você deve analisar, né, que tem alguns itens que são específicos, tá? Se você não for utilizar esses itens específicos, não há necessidade também de realizar a implementação, ok? Bom, então continuando aqui, logo depois nós temos as informações do IPI, tá? Do imposto de importação, as informações sobre o PIS, logo depois o PIS-ST, que é a substituição tributária, o COFINS, temos aí também o COFINS substituição tributária, ISS-QN, tá? Logo depois as informações da declaração de importação e os respectivos atributos. Aqui no caso tem um detalhamento específico de veículos, tá? As informações referentes aos veículos, detalhamento específico de medicamento,
tá? O específico de armamentos, ok? Aqui o específico de combustíveis, certo? E logo depois as informações das NFS referenciadas. Temos aí todos os atributos, temos aqui os dados do local de entrega, os dados do local de retirada, aqui os dados do transporte, os dados do veículo e os respectivos reboques, tá? Na verdade, os respectivos volumes e lacres, ok? Aqui nós temos os volumes, e para cada volume é possível ter vários lacres. As informações sobre a fatura, as informações sobre as duplicatas, ok? Bom, então depois de realizar todo esse procedimento, as informações, né, foram os atributos que foram definidos, nós vamos adicionar esses objetos que foram criados, né, que foram definidos aqui os seus respectivos atributos, adicionar ao hash map que foi criado lá inicialmente, tá? Então vai ser adicionado aqui o NFE cabeçalho, a lista de NFE detalhe, o emitente, a lista de NFE referenciada, até chegarmos aqui à lista de duplicatas, ok? E esse método então vai retornar esse hash map com todas essas informações aqui dentro desse objeto, certo? Bom, então é isso. Então, essa foi a classe desenvolvida aqui para realizar essa importação do arquivo XML.